A função condicional do Excel, ela tem um impacto em construir algumas outras funções vinculadas à ideia de uma condição, junto com uma outra ideia qualquer. Basicamente, vamos ver, a condicional, quando está presente com uma função de contagem, uma função de soma e uma função de média. As funções contar continuam, né, contar vazio, enfim, soma e média são previamente conhecidas. Mas veja quando a estrutura é esta, a função é conte.c. Então, a contagem de determinados elementos só será efetuada se o critério for atendido, critério ou referência for atendido. Então observem o exemplo. E eu já cansei de falar, e mesmo assim repito, tem que decorar a ordem das referências dos argumentos na sintaxe. Primeiro intervalo, depois o critério ou referência. Então observem neste exemplo. Na barra de formas dá para ver nitidamente o que? Conte C, abre parênteses, intervalo D1, 2 pontos, E5. Bom, nessa planilha que é bastante simples, eu diria, né? O intervalo é o próprio conjunto de células que se apresenta para o cálculo. Neste intervalo, qual é a referência? Qual é o critério? É a existência do número 10. Procura para mim, Excel, de D1 até E5, quantas vezes... Contar é quantas vezes, não é para somar 10 mais 10 mais 10 mais 10. Quantas vezes aparece o número 10? E claro que o número 5 já se apresentou aí como resultado, mas é verdade, porque olha só, aparecem 2 vezes, o número 10 aparece 2 vezes na coluna D, e ele aparece mais 3 vezes na coluna E. 2 na D, 3 na E, 5 vezes aparece o número 10 no total. Tá legal? Ah, eu gostaria de saber, numa lista de 150 mil pessoas, quantos gabaritaram aquela matéria. E a matéria tinha 10 questões. Então, o conte C, naquele intervalo gigantesco, aparece o número 10. O resultado seria o número, se esses números fossem notas de alunos, ao fazer isso, eu descobriria que 5 alunos gabaritaram a prova. Tirando 10, a nota máxima, teórica nota máxima, evidentemente. Tá legal? E se eu não quiser exatamente isso? Vamos supor que a minha nota foi 7. E o que eu quero saber é quantas pessoas, isso é muito importante no concurso, né? Saber quantas pessoas ficaram acima de você. Simplesmente dizer, como talvez tenha acontecido no seu passado, porque dessa vez não acontecerá certamente. Não deu, mas não deu por quê? Ah, porque eu fiquei abaixo da nota de corte. Mas quantos pontos você ficou abaixo da nota de corte? Ah, tantos pontos. E quantas pessoas tinha nessa... Ah, isso muita gente já não sabe. Porque uma coisa é você ficar 5 pontos abaixo da nota de corte e 32 posições abaixo do último classificado. Outra coisa é você ficar 5 pontos abaixo da nota de corte e 19.426 posições abaixo do último classificado. Porque isso tem a ver com concursos em que são mais disputados ou menos, com mais participantes ou menos. Muito bem. Nesse caso eu tirei 7, lá na faculdade. E quero saber quantas pessoas tiraram mais do que 7. E é isso que eu vou fazer então. Conte C é a mesma função, o intervalo é o mesmo, só que agora eu quero que o Excel apresente para mim a quantidade de valores que existem na tabela e que sejam superiores a 7. Claro que a tabela só apresenta números inteiros, nós estamos enxergando isso, é óbvio. Porém, né, se houvessem valores decimais, tudo bem, a partir de 7,1 ou de 7,01 ou de 7,001 para cima, seria contado. Mas, e se houvesse, não há,
E se tivesse lá o número 7, não seria contado, porque olha só, maior que 7, não está escrito maior igual a 7, está escrito maior. E aí vocês observam uma outra coisa. O maior que 7 está posicionado entre aspas na construção, isso é obrigatório. Ué, professor, mas no exemplo anterior não havia aspas. Não, porque havia apenas um número, uma referência. Agora, nós não temos uma referência, nós temos um conjunto de referências. Qualquer valor maior que 7, tendendo ao infinito, será contabilizado. Existem duas circunstâncias em planilhas de cálculo nas quais uma referência é obrigatoriamente apresentada entre aspas. Se nós estivermos falando de um conjunto de valores, valores numéricos, valores percentuais, valores monetários, tanto faz. Conjunto de, colocou maior que 3, menor que R$10, colocou igual, maior ou igual a 15%, entre aspas. E a outra circunstância em que isso se torna obrigatório é quando existe uma informação textual. Tá legal? Então veja, Excel, conta para mim quantas vezes de D1 até E5 aparece algum valor maior do que 7, qualquer um. Aí nós vamos ver que o intervalo é exatamente o mesmo, né, do exercício anterior, porém aqui nós temos o número 9, não foi contado antes, porque antes era só o 10, agora será. E o 10, e o 10, e o 8, e o 10, e o 10, e o outro 10. Na verdade, não serão contabilizados, se você preferir assim, os valores, os 3 valores equivalentes ao número 6. Tá legal? Então, qualquer valor acima de 7. Agora, existe uma possibilidade, um pouco menor, mas ela existe, de ser abordada a função conte-ces. E o ces é sempre uma coisa que eu acho curiosa dentro de planilha, porque o ces é uma espécie de plural do C, digamos assim. Quando nós temos o C, nós temos apenas um teste. Um só elemento de análise. Veja, no conte-C é para analisar apenas uma regra. O valor tem que ser maior do que 7 dentro daquele intervalo. Só isso. Agora no conte-ces, vejam que a sintaxe do Excel é esta. Intervalo 1, condição 1. Intervalo 2, condição 2, ponto e vírgula, reticências. Por quê? Reticência significa que eu posso ter apenas uma condição, ou 2, ou 3, ou 4, ou mais. Esse reticências é ainda mais. Então observem o exemplo e vocês estão observando, cuidado, que a resposta é 1 ao que será proposto. Então o que eu sei? Que no conte-ces o número de argumentos é sempre par. Por quê? Para cada intervalo haverá uma condição. Intervalo 1 exige a condição 1. O intervalo 2 exige a condição 2. Então, meus amigos, simples. Se eu for posicionado de frente a uma questão de conte-ces, olhei nos parênteses, entre os parênteses, e encontrei 1, 3, 5, 7, 9, 11 argumentos separados por pontos e vírgula, não preciso nem pensar. Só olhar onde estará a alternativa que diz erro. Deve haver número par. Então vamos dividir isso em duas partes. Já que o meu exemplo possui justamente 2 intervalos e 2 condições. Então vamos dividir primeiro intervalo e primeira condição. Até no meu exemplo, a condição é exatamente a mesma, é o número 10 nos dois casos. Mas por enquanto, primeiro intervalo, de D1 até D5, número 10. Por enquanto eu vou fazer como se eu fizesse o conte-C. Por enquanto. Ou seja, eu vou observar quantas ocorrências existem do número 10, de D1 até D5. E claro, existem 2 ocorrências. Finalizei o intervalo 1 e a condição 1. Vou para frente, agora eu já sei que depois da condição 1 começa o item 2. Intervalo 2,
condição 2. Intervalo 2, coluna E, condição 2, a mesma, o número 10. Pois bem, nós chegamos aos mesmos 5 elementos marcados que nós marcamos no Conte C. E lá no Conte C, deu 5. Ué, conta para mim quantas vezes aparece o número 10. Aparece 10 vezes. Mas agora, o que nós temos é uma união obrigatória das condições apresentadas. Tem que satisfazer a primeira condição e tem que satisfazer a segunda condição simultaneamente, meus amigos. Então, veja, na linha 1, a linha 1 está sendo contabilizada? Não, porque a linha 1 atendeu o critério, o segundo critério, a segunda condição, mas não atendeu o primeiro. O primeiro era que lá na coluna D houvesse o número 10, não há. Mesmo problema na segunda linha, não atende na D, embora atenda na E. Isso aqui é uma união, é simultaneidade. Tá legal? Na terceira linha é o inverso, a coluna D foi atendida, mas a E não. E o número 1, o resultado, vem justamente da linha 4, do encontro de duas condições simultaneamente atendidas. Existe o número 10 na D e também existe o número 10 na E. Já a última e quinta linha não atende qualquer uma das duas condições, mas tanto faz que não atende as duas. Olha só o que eu já vi gente fazendo. Claro, a banca não vai dar o resultado, ela vai pedir o resultado. E para muita gente vai dar 4. E normalmente esta é uma das opções entre as alternativas. Porque dirá, a primeira linha atende a alguma dessas condições. A segunda linha atende a alguma dessas condições, a terceira atende a alguma, a quarta atende a pelo menos uma e a quinta não atende mesmo. Então, as únicas 4 linhas que de alguma forma, não é de alguma forma, não é basta um, tem que ser os 2. Conte Cs, todas as condições devem ser atendidas. Agora, pessoal, olha só isso aqui. Igual Conte C, D1 até D5, vou usar o mesmo exemplo do slide, mas podia ser qualquer outro. Na verdade, o que eu quero comparar é outra coisa, ponto e vírgula 10. Ou seja, conta para mim quantas vezes aparece o número 10 daqui de D1 até D5. Beleza. O Excel vai fazer. Conte Cs. D1, 2 pontos, D5, ponto e vírgula 10. Vai dar erro? Não, vai dar 2. E aqui, vai dar 2. Porque se você voltar lá na coluna D de dado, existem 2 números 10 nas células de D1 até D5. 2 vezes ele aparece aqui também. A diferença é que aqui é intervalo, condição, ou critério, ou referência. Percebe que muda o nome, mas não muda o fato. E aqui é intervalo 1, critério 1. Gente, o Conte Cs permite, mas não exige, permite que se utilizem 1, 2 ou mais critérios. É que quando você observa o próprio Excel explicando a função na sua sintaxe, a sintaxe do Excel é essa que está no topo do slide, logo abaixo da barra verde de título. Então poderia dar a impressão, não deixe isso acontecer, que nós teríamos 2 ou mais. Parece isso. Mas na verdade, o Conte C está limitado obrigatoriamente a uma única condição e o Conte Cs permite o uso tanto de uma quanto de mais de uma
2, 3, 4 condições, se for o caso. Tá legal? Então, cuidado, porque às vezes a gente cria uma frase na cabeça, eu li a sintaxe do Conte-Ces, é para 2 ou mais. Quer dizer, e a gente fecha naquilo de tal maneira, porque começou errado, né? E depois não permite a mente abrir. Então, o Conte-Ces só uma e acabou. O Conte-Ces, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá legal? É isso. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.